Oi gente, eu sou o Thiago Boeiro e nesse vídeo eu quero compartilhar contigo 6 coisas que eu faria se eu estivesse começando hoje no marketing digital ou até se eu tivesse perdido tudo e estivesse recomeçando. Então, bora pro vídeo. Então galera, se esse vídeo te ajudar, se fizer sentido pra ti, já peço que tu deixa o like, depois se inscreve no canal, porque sempre tem conteúdo bons pra quem é afiliado e pra quem quer trabalhar aqui na internet como afiliado. E agora, indo direto ao nosso conteúdo. Eu sou afiliado profissional hoje e a primeira dica que eu te dou assim, que eu faria se eu tivesse começando hoje no mercado, seria focando mais em metas que eu consigo controlar. Uma das coisas que mais me atrapalhou no começo da minha jornada e que atrapalha muitos de vocês, talvez esteja te atrapalhando agora, é criar aquela meta do tipo, eu quero estar ganhando 10 mil reais até os próximos 3 meses ou até o final do ano porque eu vi que o fulaninho conseguiu. Só que isso é muito errado, porque a gente não consegue controlar as nossas vendas, a gente só consegue controlar a estrutura que a gente cria, a estratégia que a gente cria, as campanhas que a gente sobe no Google Ads, as campanhas que a gente sobe no Face. A gente não consegue controlar a venda em si, só o que a gente faz para tentar vender. E aqui, primeiro de tudo então, eu acho que é muito importante a gente ter estratégias, ter metas para começar a semana, metas para o final do mês e depois de tudo isso, também ter metas de investimento. Quanto que eu vou investir esse mês? Quanto que eu vou colocar na ferramenta? Quantos testes eu fiz esse mês? E no final de cada mês eu analisaria as minhas estratégias para ver onde é que eu errei, como eu errei, por que eu errei. E eu estudaria e me empenharia para errar menos, para focar no que vou fazer para o mês seguinte. Isso é muito importante. Por exemplo, assim, se eu pego várias campanhas do Google Ads e eu vejo que eu errei em várias campanhas para nicho de marketing digital, no próximo mês eu não vou testar tantos produtos de nicho de marketing digital. Se eu errei muitas campanhas no display, eu vou testar menos campanhas no display. Isso é o focar no que eu consigo controlar e depois corrigir para o próximo mês. É aprender com o erro também. A segunda coisa que eu faria se eu estivesse começando hoje, principalmente com o Google Ads ali, evitar começar por produtos black ou produtos da gringa. Infelizmente eu vejo gente ainda falando que dá para começar assim com produtos da gringa ou com produtos black. Mas tem uma questão que eu acho muito importante te alertar. Produtos black, eles exigem que a gente tenha pelo menos uma estrutura ou pelo menos entenda um pouco de como fazer uma pré-sell, de como fazer uma página que vá burlar o sistema do Google ou que vá disfarçar que a gente está querendo vender aquele produto. Só que isso sempre vai contra as políticas do sistema. E se a gente for pego, a gente pode perder a campanha. Se a gente perde uma campanha, tem uma conta bloqueada, isso vai fazer com que a gente sinta mais dificuldade, Não torna a sua vontade de ter resultados rápido na sua saída do mercado rápido. Porque se tu toma um bloqueio, o que vai acontecer? Aquela tua pressa de fazer as vendas, de fazer a coisa acontecer, vai te atrapalhar. E outra coisa aqui, que produtos gringos, eles demandam um mínimo de conhecimento das ferramentas. E no começo, tu tá aprendendo. Quando tá aprendendo, imagina tu ter que lidar ao mesmo tempo com a diferença da língua, que tu consegue sim usar o tradutor, e é fácil de fazer com o tradutor, mas ao mesmo tempo tem a ferramenta, então tu tem dois fatores contra ti. E se tu pega, por exemplo, o produto da ClickBank, para já começar pela ClickBank, além desses dois fatores, tem a questão da plataforma, que ela é uma plataforma um pouco diferente para quem tá começando. E embora existam sim tutoriais hoje no YouTube mostrando como fazer na ClickBank, como fazer uma campanha, como funciona, não é a mesma coisa do que os milhares de tutoriais que tem para como mexer na Hotmart, como escolher produtos. Cada tipo de aspecto não tem tanto material ainda, principalmente em português. É claro que tu pode e deve sim sempre pesquisar novos vídeos da gringa sobre plataformas gringas, que é onde a gente encontra a fonte de material muito bom. Mas evita começar pelo nicho black, porque a chance de bloqueio é maior. Evita começar com plataformas gringas, principalmente a ClickBank, por exemplo, porque sim, dá mais bloqueios, tem mais produtos bloqueáveis nessas plataformas. Isso pode acabar te desanimando. Eu não quero que tu desanime, que tu desista do mercado simplesmente porque encontrou dificuldades muito grandes, porque quis encontrar essas dificuldades agora. Por isso que a minha sugestão é que começa por aquilo que é mais simples. Até porque o Google também atualizou a política de nicho black deles recentemente. Agora mesmo o Google não pode pegar conteúdo sexualmente explícito nas páginas de anúncio, que se ele pegar é bloqueio direto na conta. E a gente não quer isso, a gente quer continuar. Eu quero que tu continue, não desista do sonho de trabalhar com isso, de fazer isso acontecer, simplesmente porque teve um bloqueio. E é claro, criar depois outras contas. Depois que começou, depois que pegou o jeitinho, fez as primeiras campanhas mais simples aqui, até em português, pode sim ir pra gringa, pode fazer nicho black, desde que crie pelo menos uma outra conta. Eu tenho lá no meu Instagram um passo a passo de como lidar também com suspensões. Vou até mostrar pra vocês meu Instagram aqui, onde é que tem isso no meu Instagram. Aqui, dentro do meu Instagram aqui, dentro dos destaques, tem conta suspensa, onde eu mostro um passo a passo de como lidar com suspensão de conta e até digo a importância de criar novas contas, tá? Principalmente para fazer nicho black e depois gringa. Tem aqui bem passo a passo, só depois entrar no meu
meu Instagram lá e olhar isso aqui, tá bom? Mas agora vamos pra próxima dica que eu acho bem importante. A terceira coisa que eu faria diferente se estivesse começando hoje aqui no marketing digital seria controlar mais a minha ansiedade e o meu medo. Aprenderia a lidar mais com eles, porque a gente não consegue controlar, a gente aprende a lidar com isso, tá? Eu digo porque isso quase me sabotou. Até coloquei ela no meu Instagram já uma vez que a nossa mente ela sabota a gente, tá? Porque uma coisa que acontece muito aqui, a gente monta uma campanha, daí a gente começa a sentir uma certa ansiedade, a gente começa a sentir um certo nervosismo, e isso começa a dar um medo na gente, começa a travar, daí a campanha não dá certo, ou a gente faz alguma coisa errada e perde dinheiro. Isso gera mais medo e gera mais ansiedade. Isso cria um ciclo vicioso dentro da nossa cabeça. E assim, a ansiedade ela tira a nossa realidade, portanto ela tira a nossa racionalidade. Quando você tá ansioso, você não enxerga as possibilidades que existem à sua volta. Quando a gente tá ansioso, é como se o nosso cérebro se fechasse apenas em uma coisa, em uma possibilidade, em só uma existência. Se aquilo não der certo, tudo vai desmoronar. E isso atrapalha a gente. E eu aprendi um macete muito legal que eu quero passar pra vocês aqui no livro do Ítalo Marcilli, que ele é um terapeuta, ele é um médico terapeuta. No livro Terapia de Guerrilha, ele passa uma técnica que ele chama a técnica do aterramento. É bem simples, presta atenção como é que a gente lida com a ansiedade nesses momentos. Funciona assim, ó, quando tu te sentir ansioso, ansiosa, que era como eu me sentia muito no começo, o que tu vai fazer? Tu vai olhar para 5 cores ao teu redor, tá? No ambiente que tu tiver, e vai prestar atenção em 5 sons. Prestar atenção em 5 cores, 5 sons. Depois 4 cores, 4 sons. 3 cores, 3 sons. 2 cores, 2 sons. Até chegar a 1 e depois a 0. Quando tu fizer isso, tu vai perceber que é como se o teu cérebro tivesse dado um reset nas emoções. E daí aquela ansiedade, aquele estresse, aquela angústia que tá ali te oprimindo naquele momento, ela vai meio que desaparecer por um tempo. E daí a racionalidade, o pensamento racional, ele vai voltar por alguns instantes. E é nesse momento que tu aproveita e tu volta a pensar com mais frieza. E em vários momentos tu vai perceber que tu vai estar em alguma campanha ou fazendo alguma estratégia aqui na internet, no Google, seja onde for, e tu vai perceber que essa emoção, essa ansiedade, esse medo vão surgir. Quando ele surgir, faz isso. Ou até outra técnica muito boa é simplesmente sentar e focar na tua respiração. Essa é um pouco mais complexa porque exige mais meditação, mais treinar um pouco mais, mas também funciona. Ambas funcionam para te lidar um pouco mais com isso e entender que sim, a ansiedade ela vai chegar até onde chega para mim, e o que eu sei é como enxergar ela, é como entender ela e tentar lidar um pouco melhor com ela. E se eu soubesse lidar com isso no meu começo, eu teria mais resultados ainda, porque eu aprendi a lidar com algo que me atrapalhou bastante no começo. A quarta coisa que eu faria diferente se eu estivesse começando hoje seria com certeza testar mais produtos de plataformas diferentes. Muitos de vocês aqui, quando começam a fazer vendas, seja no Facebook ou no Google Ads, começam pela Hotmart. E é o lugar mais óbvio, é onde eu faço mais passo a passo, é onde eu mais vendo hoje ainda, inclusive. Mas a questão é, quando eu comecei pela Monetize. E eu comecei com produtos físicos na Monetize. E eu fiquei um tempão testando Monetize. E daí, aonde eu encontrei meu primeiro produto vencedor foi na Bripe. Foi numa outra plataforma. E eu demorei tipo quase 4 meses pra me tocar disso. E depois que eu me toquei disso, eu comecei a testar na Hotmart, testar em outras. E na Hotmart eu comecei a me encontrar. Mas eu tive que ir de uma plataforma pra outra. Eu testei em plataformas diferentes. Eu usei as mesmas estratégias, só que eu não tive medo de ir pra plataformas diferentes aqui no Brasil. Porque é claro, como eu disse antes, eu respeitei o fato de que eu tava em plataformas que eu conhecia mais, eu sabia lidar com mais facilidade. Eu não ia criar um obstáculo de ir pra gringa já direto pra não ter aquele negócio da linguagem ela me atrapalhando, ou até de algo que não era tão familiar. Eu testei aqui dentro, e se eu tivesse começado hoje, com certeza eu testaria mais rápido em plataformas diferentes, PerfectPay, Vipes, testaria essas plataformas, porque provavelmente eu ia encontrar bons produtos aí e ia me destacar da concorrência, porque sim, a concorrência às vezes atrapalha a gente, principalmente no começo. Hoje em dia não me atrapalha tanto, eu tenho produtos mais vendidos lá em várias plataformas diferentes que eu já vendi, inclusive já mostrei um produto pra vocês que eu fiz quase 10 mil com eles e que vários afiliados já tentaram vender e não conseguiram, alguns conseguiram, porque a gente domina depois de um tempo a plataforma e as ferramentas. Mas para começar, tenta diversificar as plataformas dentro do Brasil, vai te ajudar a ter mais resultados rápido. A quinta coisa que eu teria feito diferente se eu tivesse começado hoje seria apostar mais em estratégias novas após conseguir validar uma estratégia. Eu lembro que quando eu consegui realmente validar a primeira estratégia, eu já tava tipo 4 meses fazendo testes. E é claro que eu consegui validar, escalei bem ela, fiz meus 5, 6 mil, mas sabendo que eu sei hoje, eu teria testado ainda mais estratégias, teria ido para lançamentos, teria testado produtos de temperatura mais alta, teria testado mais produtos físicos diferentes, teria testado produtos em plataformas diferentes, porque tudo isso são estratégias novas. É claro, tentando respeitar o fato de que eu preciso tentar pelo menos fazer uma vendinha com aquela estratégia para dizer que ela funciona. Fiz uma venda com a estratégia, sei que ela funciona, testa outra estratégia. Fez uma venda, testa outra. Talvez na quinta ou na sexta estratégia tu encontre aquilo que vai te dar muitas vendas. Eu conheço gente que teve várias dificuldades no começo do Google Ads e começou a ir bem com lançamentos, que começou a ir bem com gringa, que começou a ir bem com alguma outra
plataforma. Eu, graças a Deus, eu consegui bem com as estratégias mais básicas até as mais avançadas. Em todas elas eu consigo ter um bom lucro, mas para algumas pessoas destrava mesmo em uma ou outra estratégia. Então, depois que fez uma venda numa estratégia, não tenha medo de testar outras, tá? É o teste, tu pode estar sempre a um teste de teu produto campeão. E foi assim comigo em vários momentos. Eu achei vários produtos porque eu tava quase desistindo de testar, mas eu testei mais um e encontrei o campeão. E encontrei vários. Hoje em dia tem produtos quase batendo 200 mil reais em vendas. E é fantástico poder estar vivendo esse momento porque eu testei, não tive medo e eu testaria ainda mais. E essa é uma dica que eu daria pra mim mesmo. Teste cada vez mais se estiver começando agora. A sexta e última dica, essa aqui é uma que alguns negligenciam, infelizmente, mas é a mais importante na minha opinião, é investir muito mais em conhecimento e aplicação. Desde quando eu comecei aqui no mercado de afiliados, no marketing digital, né, como afiliado profissional, eu sempre fui comprando cursos e treinamentos para me especializar cada vez mais. Mas de certa forma eu percebo, até olhando para trás hoje, que eu comprei poucos cursos, que eu estudei pouco, eu poderia estudar ainda mais. Só que esse estudar ainda mais, eu teria que aplicar ainda mais. Então entenda uma coisa, que na internet o conhecimento, o acesso à informação, eles são os maiores libertadores que existem, tá? Mas você precisa pôr em prática. Estuda 50% e pratica 50%. Evita estudar sem poder praticar. Evita a overdose de informação, mas nunca para de aprender. E quando eu falo evitar a overdose de informação ao invés de, hoje eu vou fazer Google, mas vou olhar vídeos no YouTube sobre como fazer vídeo review. Não, foca em Google, depois que Google der certo, olha vídeo review. Depois que vídeo review der certo, olha Face Ads. Mas foca numa, pratica, estuda, pratica, procura treinamentos que tem passo a passo validado. Isso é muito importante. E entenda uma coisa, gente, a educação, ela liberta a gente. A liberdade é a coisa mais preciosa que a gente pode ter, tá? Quando a gente tem educação, quando a gente tem o conhecimento, é como se uma cortina de fumaça desaparecesse da nossa frente e a gente conseguisse enxergar o além, esse além, o horizonte além de todas as possibilidades que existem. Então, coloca isso na tua cabeça. O conhecimento liberta. Não tenha medo de ter mais conhecimento, mas pratica. Se tu não praticar, vai ser overdose de informação. Eu até já mandei isso, inclusive, nos e-mails que eu mando pra galera. Pra quem tá na minha lista de e-mails, né? Fiz um e-mail passo a passo de como evitar a overdose de informação, que é um assunto que eu percebo que é cada vez mais em pauta. Evitar a obesidade mental, que é acumular aquele conhecimento que a gente nunca usa. Põe em prática tudo que tu aprende, mas nunca para de aprender. Eu cada vez mais tenho comprado mais cursos, mais treinamentos, e eu percebo que quanto mais eu estudo, mais eu ganho dinheiro, tá? Aquela velha frase do Warren Buffett, tá? Quanto mais a gente estuda, mais a gente ganha. E se tu acha que esse vídeo te ajudou, deixa o teu like, vai me ajudar bastante de coração mesmo. Já se inscreve no canal, porque eu sempre tento trazer mais conteúdos para quem é afiliado, para quem quer trabalhar com marketing digital, conteúdo que eu sei que pode te ajudar de alguma forma e sempre um passo a passo ou alguma coisa que pode te agregar. Eu te espero no próximo vídeo, conto com a tua presença e até mais.